nome é Andréa Schaefer e estamos de volta com mais uma aula de Sociologia, do meu, do seu, do nosso Aula D. Já te inscreveu? Então vai lá, cara, para receber todas e outras aulas maravilhosas aí no aconchego do teu lar. E se tu está te preparando para vestibular, temos uma dica para ti. O Aula D está apoiando um curso sensacional de Redação e Sociologia, que vai aparecer por aqui o link, a página. Entra lá e dá uma olhada. Redação e Sociologia, para tua redação nota máxima agora nos vestibulares. O que tu acha? Vamos embora? E o assunto de hoje qual é que é? Liberalismo. Chileno do Iluminismo, Idade das Trevas, ilumina-se tudo, né? As trevas era o quê? Era a escuridão, não poder a pesquisa, tudo vinha da fé. Surge o Iluminismo como um movimento intelectual e artístico, fazendo contraponto, né? E surge com esse nome, porque a luz, nós vamos colocar a luz agora através da pesquisa, racionalismo científico, e logo depois, então, do Iluminismo, que é um movimento de intelectuais e de artistas, surge o liberalismo. Agora sim, o liberalismo, alicerçado no iluminismo, nas revoluções burguesas, também fazendo oposição ao absolutismo, agora tem uma designa de teoria política e social, que defende, acima de qualquer coisa, os valores individuais de liberdade e igualdade. Então, em que época da história nós estamos? Nós estamos no meio das revoluções burguesas, Guerra dos 100 Anos, a Revolução Francesa, várias. A Revolução Francesa é um marco na história humana, repito sempre, é a primeira vez que o povo, né, o zero lá, os de baixo, perceberam que não era obra de Deus ter um rei no poder. Então essa é a grande herança da Revolução Francesa, entre outras tantas, mas foi o empoderamento dos de baixo. Então nós estamos vivendo este momento. E este momento era caracterizado pelo absolutismo, que era o rei no comando de tudo, alicerçado ao poder da igreja. Então, eu tinha um rei que me dizia que eu tinha que cumprir aquela ordem, ou que eu tinha que ser daquele jeito. E se eu titubeasse, se eu tivesse dúvida, o padre vinha me dizer que se não fosse aquilo, eu ia para o inferno. Então, nesse cerco fechado, os iluministas botam a luz lá e o liberalismo vem e diz, opa, dá para modificar um pouco mais essa jogada aí. Então, eles, na França, né, o expoente, né, da Revolução Francesa, o iluminismo alastra-se na Europa, a França vai ser a sua mais forte expoente, e não teria como diferente, já que a consequência surge o liberalismo. E dentre as prerrogativas do grupo que liderava a maioria dos burgueses, e o chamado baixo clero, que não eram os bispos, né, os grandes nomes da igreja, e que também tinham vontade de que o povo tivesse um pouco mais de liberdade, um pouco mais de participação, escreve-se uma carta de intenções que é levada até o parlamento francês, até a realeza, e eu vou colocar para vocês aqui alguns pontos para que vocês percebam o quanto era legítimo naquela época o que eles solicitavam. Que o problema todo vai ser o que vai se fazer com este liberalismo ao chegar até a chegada do século XX, o século XXI. Mas isso é em seguida. Vai pensando aí. Então, os liberais escrevem o seguinte, ó, todo indivíduo tem direitos humanos natos. O Estado tem o dever de respeitar tais direitos. Deve atuar para resolver disputas. O Estado deve promover e proteger a liberdade individual. Pluralidade e diversidade devem ser encorajadas. A sociedade deve ser igual e justa na distribuição de oportunidades e recursos. Estava rascunhado aí o que nós chamaríamos logo depois de estado de bem-estar social. O que eles queriam? Sair do cerco. Se eu quero ter uma casa, um comércio, eu posso? Só se tu for ou da igreja ou se tu for da nobreza. Não. Então, nós queremos o quê? Nós queremos a nossa propriedade. Eu quero ser dono de alguma coisa. Eu faço parte da cadeia produtiva, mas eu não tenho nada meu. Agora eu quero. Era legítimo naquela época. Cuidado que a gente tem que ter o que essa propriedade privada vai significar ao longo da história, especialmente a partir da primeira Revolução Industrial. Mas espera aí que isso é para outra aula. Segue aqui comigo.
Então, essa teoria é uma teoria individualista, onde o indivíduo tem prioridade sobre o coletivo. Hoje, não, o ser humano é um ser humano. Nós somos coletivos na nossa essência. Mas tenta te imaginar naquela época, onde tu não podia fazer e nem ter coisa nenhuma que fosse tua, a não ser que tu pertencesse a esses dois grupos. Então é legítimo, né? O camarada começasse a se preocupar com ele, com a família dele, com aquele clã, com aquela vila daqueles parentes, daquelas pessoas amigas. Nós temos hoje nosso grupo de amigos, de parentes, preocupação com eles, da gente ter as nossas coisas também. Era legítimo, insisto, legítimo. Não podia ter arrastado até hoje com as consequências não medidas. A história do liberalismo ela está intimamente ligada ao desenvolvimento do modelo de democracia que nós conhecemos hoje. Não é? O Estado assumindo a função de garantir os direitos individuais, né? Então, tu tem direito à propriedade, o direito à terra, o direito à liberdade de opinião, o direito a montar o teu negócio, o direito de participar das questões políticas e sociais. O Estado, então, tem a função de garantir esses direitos todos, né? Direitos humanos, os direitos civis, os direitos políticos, todos os direitos. O povo passa a exigir, então, mais representação política. Então, agora o povo precisa ter uma representação. E aí vai ter toda uma reorganização. Eu vou chamar a atenção, assim, vocês devem já ter ouvido, obviamente, falar nos déspotas esclarecidos. Então, alguns reinos, logo depois do corte-se a cabeça, né? Cortem-lhe a cabeça, lá na França, se aligeram, né? Como o rei da Prússia, por exemplo, se aligeram e dizem, opa, vou negociar, porque também não quero ir para a guilhotina, tá na moda. Esses caras, então, vão ter pequenas concessões. Então, a alta burguesia poderia fazer parte, o tchu-tchu-tchu, vão abrindo alguns espaços para parecer que a gente está... legal, eu acho que sim, o povo pode. Mas era muito mais que os caras queriam. Os caras não queriam uma pequena participação, uma pequena representação. Eles queriam fazer parte do sistema político e social. Que é por isso que eu digo, começa a ser desenhado, rascunhado aqui, essa democracia do jeito como a gente vive hoje. Defesa política, né? Então, se antes era uma defesa filosófica, uma defesa, né, uma viajeira, eu quero ter minha casa, eu quero ter as minhas coisas, agora está na política, isso é uma defesa política. Quero que vocês entendam que a gente saiu de um movimento cultural, um movimento de contracultura, que foi o iluminismo, quando dá um trancaço, não quero mais o que tem, né? E passamos então agora para efetivar como ação política. Tá, bacana aquilo lá que os iluministas... E aí, como é que a gente vai botar isso na prática? É aí que surge o liberalismo. Liberdade econômica, o livre mercado, laissez-faire, né? Conhecem o conceito. Então, poder comprar e vender sem dar o dízimo, sem dar mais uma porcentagem para o reino, sem ter que deixar não sei aonde, né? Então, as mercadorias estavam circulando, nós já tínhamos conhecido, já sabíamos que a Terra era redonda e já estávamos circulando e andando por aí, as feiras aconteciam. E era uma necessidade essa liberdade econômica na época, era uma necessidade tu ser dono do que tu estava produzindo, tu poder vender direto para a criatura e receber sem um intermediário. E o Estado, então, deveria ter uma participação mínima na economia, né? Chamado do o Estado de Direito, né? Nós teríamos um Estado também de direitos, um Estado onde as pessoas teriam seus direitos totalmente garantidos. Isso se chama quando a justiça reconhece esses direitos e os faz valer. Então, a gente vai chamar uma sociedade onde, por exemplo, o judiciário, né? Lembram da tripartidarismo dos poderes, lá no iluminismo? Então, vai o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Sempre que o poder judiciário não entende o seu papel, nós dizemos que temos, então, o fim do Estado de Direito, ou a ditadura do judiciário, que é quando tu não pode confiar na justiça do teu espaço. Então, essa participação mínima, por exemplo, do Estado na economia, seria isso. Quem é que vai decidir o preço da alface? O produtor. O Estado pode subsidiar,
né? O Estado pode baixar esse preço subsidiando para poder ir para o mercado, mas não é mais o Estado, não é mais o Estado, não é mais o rei, não é mais o imperador, não será o presidente a decidir quanto é que vale a minha alface. A analogia é mais ou menos essa. Então, essa participação mínima na determinação dos preços. O que o governo ia fazer? Gestar os impostos, para que este povo tivesse suas garantias, né? Seus direitos mínimos garantidos. Nesse momento agora, a habitação. Não tinha, lembra? Não tinha. E a implantação do Estado de Direito, onde o judiciário se encarregaria de fazer com que o governo cumprisse o que está determinado. Ou seja, o estado de bem-estar social, onde tu tem as tuas garantias. Tu vais ganhar o suficiente, tu vais ter provento suficiente para a tua casa, para a tua saúde, para a tua educação, para o teu lazer, para o teu transporte, para a tua segurança. Esse é o estado de bem-estar social. E ele começa, então, a ser rascunhado neste momento aqui. O maior expoente, né, o teórico mais importante do liberalismo é o Adam Smith, que é conhecido como o pai do liberalismo econômico. Então, ele pega todas essas ideias e traz para dentro do mercado. Lembramos, então, que nós estamos nessa transição, estamos chegando ao capitalismo. Em seguida, vai ver a primeira revolução industrial, está acontecendo aí, e o capitalismo se instaura. E o Adam Smith, então, vai ser um dos primeiros teóricos, né? Escrevendo sobre liberalismo econômico. Como é que esse novo movimento, esse novo conceito social, essa nova moda de organizar a sociedade, que é o capitalismo, vai lidar com o liberalismo? E vem de encontro, né? Bateu quase, uma peixada. Os caras estão querendo a iniciativa privada, os caras estão querendo a posse, né, ser dono de alguma coisa. Nós temos, então, um individualismo. Eu quero ser dono, a propriedade particular, o meu negócio. E aí chega o capitalismo e os caras vão ter um encontro maravilhoso, né? A defesa do individualismo, minha propriedade, meu negócio, meu próprio dinheiro. Então, esse camarada aqui vai dar a base para isso tudo. Adam Smith, então, vai falar que o Estado rico é um Estado legítimo. Que o Estado, para ser rico, precisa do quê? Expandir a economia. De que forma? Através da iniciativa privada. O Estado tem que estar fora. O Estado não vai começar só a cuidar agora, não vai cuidar mais de economia, cuida do povo. Né? Essa economia, então, vai passar a ser conduzida pelo livre jogo, oferta e procura, o famoso toma lá da cá, concorrência, como nós chegamos hoje. Então, vamos encontrar a configuração, né, do princípio econômico, onde o liberalismo vai casar, né, com o capitalismo e vai dar o que a gente tem hoje, numa das obras mais importantes do Adam Smith, que é A Riqueza das Nações. Ali está um pano de fundo do que nós vamos ter nos dias de hoje. Curtiu a aula? Tá legal para ti? Então entra lá e te inscreve, meu. Tô te esperando para a próxima.